Olá, o título do nosso trabalho se chama Conversação em Tempos de Isolamento, Impactos da Pandemia em Estudantes Universitários, e nossa equipe é composta por Lídia Marilis Alencar Dias, bolsista de Iniciação Científica CNPq, Everton Henrique Vasconcelos de França, colaborador do projeto, Laila Padilha Silva de Araújo, colaboradora do projeto, Vivian Ferreira Barbosa, bolsista de Iniciação Científica UFAL, e Suzane Vasconcelos Zanotti, orientadora da pesquisa. O projeto World Mental Health International College Student aponta a saúde mental na universidade como um desafio mundial. Então, a partir disso, surge a relevância de abordar a problemática do sofrimento psíquico entre estudantes universitários, visto que as mudanças e as descontinuidades suscitadas pela pandemia trazem à tona novas fontes do adoecimento discente. A partir disso, a pesquisa Mal-Estar Contemporâneo em Afetos, um estudo psicanalítico, a qual foi aprovada pelo Comitê de Ética em Pesquisa da Universidade Federal de Alagoas e se configura como uma das frentes de uma pesquisa mais ampla, denominada A Vida Universitária e Suas Vicissitudes, objetivou conhecer e analisar a experiência de ser estudante universitário a partir da análise qualitativa de questionários autoaplicáveis e de grupos de conversação, ambos realizados em meio de 2020 e 2021. A partir dos resultados da pesquisa, percebeu-se uma amplitude da manifestação do sofrimento psíquico na universidade. Então, destaca-se a importância de investigar como as inúmeras mudanças sociais, afetivas e políticas impostas pela pandemia acabam por produzir efeitos na vida universitária e na saúde mental do estudante universitário. A partir disso, nossos objetivos gerais consistiram em analisar as experiências dos estudantes no contexto universitário da Universidade Federal de Alagoas, no que concerne aos seus afetos, relacionamentos interpessoais e estudos, e realizar uma leitura psicanalítica dos impasses dos estudantes universitários nos laços sociais. Quanto à metodologia, trata-se de uma pesquisa qualitativa que adota como referencial teórico a psicanálise de Freud e Lacan. Utilizou-se como base para essa análise questionários autoaplicáveis e grupos de conversação de orientação psicanalítica no âmbito da pesquisa Vida Universitária e Suas Vicissitudes, material obtido em 2020 e 2021. Responderam ao questionário 206 estudantes de graduação da UFAL Campus Maceió com mais de 18 anos de idade e de cursos das três grandes áreas: Ciências Humanas, Ciências da Natureza e Exatas e Ciências da Saúde. Dos 206 participantes, 9 estudantes participaram dos grupos de conversação. Pode passar. O questionário de autorrelato de vivências pessoais foi elaborado, apresentado e aplicado por meio digital através do formulário do Google Forms. O questionário contemplou questões abertas do tipo histórias, com final a ser escrito livremente pelo participante, abordando 3 situações fictícias com problemáticas relativas à vida de estudantes universitários. E também questões de múltipla escolha, reunidas em 4 dimensões: dimensão pessoal, emocional, dimensão interpessoal, dimensão estudo-profissão e dimensão vida virtual. Ao final do questionário, os respondentes foram convidados a participar dos grupos de conversação. Foram realizados 2 grupos de forma remota pela equipe do projeto através da plataforma Google Meet, com 5 encontros por grupo. Os grupos apoiam-se na definição de conversação proposta por Jacqueline Miller, que privilegia a associação livre, regra fundamental da psicanálise, de forma coletivizada, desencadeando um processo de uma rede de significantizações dos sujeitos que compõem o grupo. Foi realizada uma análise qualitativa do material oriundo desses 2 procedimentos metodológicos, a partir de noções que servem como chave de leitura para as formas de manifestação do mal-estar na universidade. Olá, gostaria de compartilhar um pouco dos resultados que encontramos em nossa pesquisa. E uma das primeiras reflexões que encontramos acerca das afetações da vida universitária durante o período pandêmico, o qual ocorreu a pesquisa, foi que
os universitários estavam passando por desafios extraordinários, tanto em decorrência do cenário sociopolítico, do Brasil na época, quanto pela imersão no contexto das turbulências pandêmicas, que impôs mudanças abruptas na vida de todos nós e também dos estudantes universitários. E neste contexto, os estudantes universitários eles se viram diante de uma pausa súbita nas atividades cotidianas, afetando tanto os seus momentos de lazer quanto os seus esforços acadêmicos. E essa vivência trouxe consigo um turbilhão de emoções, destacando-se tanto o desânimo, a angústia, uma sensação de desconexão, tanto consigo quanto com os outros e com o seu curso. E em conversas realizadas com os estudantes universitários, um deles até chegou a comparar a experiência a um carro que estava indo a toda velocidade e de repente encontrou um obstáculo que o forçou a frear bruscamente. E acho que essa fala representa muito bem essa pausa na rotina imposta pela pandemia e impõe um desafio enorme que é retomar o ritmo anterior a esse advento, né? E, além disso, a nossa pesquisa destacou que o isolamento e a solidão tiveram um impacto significativo na vida universitária. Esses sentimentos, eles se relacionam justamente com o individualismo e a lógica neoliberal que permeiam a sociedade contemporânea. Expressões como cada um por si, ou é você por você mesmo, você tem que se virar sozinho, ilustram as pressões e as expectativas impostas a esses estudantes em um ambiente acadêmico muitas vezes pouco colaborativo e acolhedor. E o resultado é justamente um sentimento de ser um estranho fora do ninho, de ser deixado para trás e de experimentar a indiferença e a ausência. Os estudantes também relataram a sobrecarga decorrente das exigências acadêmicas, o que torna uma construção de relacionamentos interpessoais muito mais difícil. Embora a formação de laços ela seja essencial para permanecer na universidade, alguns estudantes enfrentaram obstáculos sociais, culturais, econômicos e políticos para estabelecê-los. Isso pode levar a uma experiência de exclusão, prejudicando a saúde mental dos estudantes e a sua jornada acadêmica também. E a pandemia ela trouxe desafios na transformação das interações presenciais e interações virtuais. Embora nós vivemos na era da hiperconexão, as conexões muitas vezes elas se mostram frágeis e superficiais, contribuindo para a sensação de solidão hiperconectada. E mesmo interagindo virtualmente, os estudantes eles sentiram falta das relações presenciais e relataram a dificuldade de estabelecer conexões significativas. Pode passar, por favor. A distância dos amigos e da família, juntamente com a falta de interações é, que antes se tinha no ambiente universitário, criou uma experiência de solidão para muitos estudantes. E as trocas virtuais elas foram comparadas pelos discentes a jogar palavras no poço. Há um processo que é você jogar palavras no poço e você escuta o eco. Ele volta para você, mas o eco ele não é outra pessoa, é você mesmo. Ou seja, você só está propagando som. Na verdade, você sempre está sozinho. E o isolamento social antes era uma escolha para alguns, e com a pandemia se tornou uma imposição para todos, e que causou inúmeras inquietações. E, em resumo, a solidão ele é um afeto que se destacou nas experiências dos estudantes, tanto antes quanto durante a pandemia. E ela está interligada ao mal-estar na universidade e no mundo contemporâneo, onde as conexões virtuais muitas vezes não preenchem o vazio deixado pelas relações interpessoais. E a nossa pesquisa ela enfatiza justamente a importância de abordar essas questões, tanto no contexto universitário quanto na sociedade em geral, para promover um ambiente mais acolhedor e colaborativo. Olá, agora eu irei aprofundar alguns pontos dos resultados obtidos durante as conversações, partindo da leitura psicanalítica sobre o mal-estar contemporâneo e me baseando também na afirmativa freudiana que coloca como principal fonte de sofrimento a relação do sujeito com o outro. Bom, durante os encontros de conversação, os estudantes eles evidenciaram os efeitos do isolamento, tanto no seu planejamento acadêmico quanto no planejamento pessoal. Eles pontuaram nas falas um sentimento de desamparo, de luto, angústia, sobrecarga e solidão devido ao enfraquecimento dos laços sociais na universidade durante o ensino remoto.
Dentro dessa discussão, também se destacou os efeitos que a pandemia da Covid-19 teve nas rotinas e nas relações dos universitários, sendo esses efeitos o isolamento de corpos, as repercussões da imposição da virtualidade e a supressão dos intervalos temporais entre uma tarefa e outra, fazendo com que esses estudantes tivessem que desempenhar diversos papéis em um mesmo cômodo, que nesse caso seria o ambiente casa. Então, por exemplo, existiria a realização dos deveres de mãe, de filha, estudante, universitária e entre muitos outros em um mesmo ambiente, sem a possibilidade de estabelecer um hiato. Então, pontuou-se as dificuldades a partir do choque desses deveres e também existe a demanda dos outros moradores da casa, que apareceu de modo diverso para cada sujeito, que nesse caso seriam os estudantes participantes da pesquisa. Pode passar. Assim, pode-se também dizer que nós estamos presenciando as novas formas de se experienciar a solidão, que condiz à nova era da globalização, dos gadgets, que é marcada pelo mal-estar frente ao declínio das classes sociais e também a percepção de incompletude do próprio sujeito. Assim, a experiência de solidão, ela foi amplamente impactada pelo advento da pandemia, que trouxe consigo rupturas diversas no cotidiano, não só das universidades, mas também da população mundial como um todo. Pode passar? E assim, diante dos resultados da pesquisa, é possível pontuar que, dentro do contexto universitário, a solidão ela se apresentou como um afeto que ganha muitas particularidades no cenário do isolamento advindo da pandemia. Mas também é importante salientar que esse panorama ele é atípico, mas ele não aparece desassociado do sentimento de solidão que já vinha sendo experienciado antes do advento do isolamento, da quarentena, entre outros. E assim, nós podemos também discutir as marcas remanescentes que surgem após o episódio desse confinamento, pensando como esse provocou mudanças irreversíveis, tanto no modo de se relacionar, de experienciar o virtual e também de se conceber a própria solidão. E assim, os grupos de conversação, eles se mostraram uma ferramenta muito potente, que se ajudou a simbolizar as vivências desses estudantes durante o contexto pandêmico e também propiciou reflexões sobre os efeitos da quarentena e suas experiências acadêmicas e pessoais no geral, que são atravessadas pelo âmbito familiar, social, político e também o âmbito cultural. Então, as conversações, elas proporcionaram um espaço de escuta e também de acolhimento ao sofrimento desses agraduandos, que enfrentaram os desencontros e os desconcertos de um vírus que congelou a vida da população como um todo. Pode passar. Essas são as referências bibliográficas utilizadas e obrigado pela atenção.